São 10 horas e 6 minutos, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição para falar de um importante evento que está marcado para esta quinta-feira aqui em São José dos Campos, para discutir novas regras sobre riscos psicossociais no trabalho. Esse é o tema deste evento lá no Sim Comércio, na quinta-feira, 19 horas. Sim Comércio, que fica aqui na Avenida 9 de Julho. Daqui a pouco mais detalhes, né, sobre o horário, sobre o local. Mas agora nós vamos conversar justamente com aquele que será o palestrante da noite desta quinta-feira aqui em São José dos Campos. Nós estamos em contato via online, participa conosco o advogado trabalhista e assessor jurídico da FEComércio SP, Eduardo Pastore, que mais uma vez, gentilmente, atende a reportagem da CBN Vale aqui de São José dos Campos. Eduardo Pastore, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN Vale. É um prazer mais uma vez recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite, viu? E vamos aí conversar sobre esse tema mais do que relevante. Agradeço aí o convite e a gentileza de vocês aí. A palestra é na quinta-feira. Eu vi uma reportagem, aí se eu estiver errado você me corrige. Essa semana, ou ontem, você estava no Rio Grande do Sul, em Torres, participando de um evento trabalhista. Sim. Estava justamente participando do evento, divulgando um trabalho que foi feito pela Federação do Comércio aqui do Estado de São Paulo sobre o preço da insegurança jurídica trabalhista. Então, nós fizemos um documento, um trabalho pioneiro, o Conselho de Emprego e Relações de Trabalho, junto com o Conselho de Direito Tributário da Federação, gerou um documento, fez um documento pioneiro sobre medindo o custo econômico da insegurança jurídica. Eu estava lá conversando sobre esse tema com a federação. O Glauco Turci, lá do Sim Comércio, ele vai ficar um pouco bravo comigo, porque a gente iria falar, né, sobre a palestra de quinta. E vamos falar, mas eu achei muito importante você ter falado o custo, essa questão, né, trabalhista, o custo da insegurança para o empreendedor. É uma relação muito complexa, complicada, ou é algo simples de ser resolvido? Olha, ela é bem complexa. E eu diria assim, no nosso trabalho da FEComércio, nós identificamos 10 casos, nós usamos 10 casos emblemáticos para poder medir o custo dessas decisões judiciais que impactam nas empresas. E é um trabalho pioneiro, porque é a primeira vez que você mede o tamanho dessa conta, você mensura o tamanho da conta e mostra que as decisões do judiciário têm preço, que os direitos do trabalho, todos eles têm custo, e quando eles recaem sobre as empresas, através de decisões do juiz do trabalho, que estão desconectadas com a lei, que é esse que é outra novidade desse trabalho, ele mostra que essas decisões não vêm baseadas em lei, elas saem simplesmente daquilo que o juiz interpreta e manda esse custo para as empresas. Então, são valores muito altos, são valores de bilhões de reais, e para responder a sua pergunta, de difícil solução, porque você tem várias nuances aí que fazem com que nós temos que trilhar um caminho bem difícil para solucionar isso. Mas nós temos propostas no nosso trabalho para que a gente consiga mitigar um pouco esse custo sobre as empresas. Você faz esse trabalho de análise, né, sobre esses 10 casos que você citou. Eu fico aqui imaginando e aí você vai poder me ajudar. Eu já falei aqui em algumas oportunidades que, infelizmente, essa nova geração tem muitos, né, não são todos, mas tem muitos jovens trabalhadores que eles já entram na empresa pensando, na hora que eu sair, eu vou processar a empresa. É mais ou menos isso. Eu fico impressionado com a quantidade de casos trabalhistas, viu, Pastore? Essa questão que você tocou é muito importante, porque nós tivemos um aumento neste ano 2024 de 2 milhões de novas ações trabalhistas. Então, isso vem num crescente, mostrando que aquele mecanismo que a reforma trabalhista trouxe para racionalizar um pouco o processo, dizendo assim, olha, aqui, se você entrar com uma ação pedindo 10 coisas e você sabe que você tem direito somente a 2, para fazer um acordo por 5, se você entrar fazendo 10 pedidos e você ganhar só 2,
em cima desses 8 você vai pagar um custo para a parte contrária. Essa era uma regra que tinha na reforma trabalhista e que acabou sendo esterilizada pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Supremo Tribunal do Trabalho, pelo Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Logo depois que as duas justiças eliminaram esse artigo, houve uma explosão de ações trabalhistas. Isso que você coloca é muito importante, porque o Brasil é campeão mundial de ações trabalhistas e, infelizmente, vem crescendo, esse número vem aumentando. E isso recai sobre as empresas, porque o custo de uma ação trabalhista também é muito caro. Não estou dizendo que o trabalhador não tenha direito de entrar com o seu pleito, isso é uma garantia constitucional, mas aqui no Brasil nós sabemos que existe um exagero e uma insegurança jurídica enorme que faz com que os trabalhadores se sintam mais à vontade, por assim dizer, para entrar com muitas ações. Mais uma vez, isso recai sobre a empresa, isso gera custo, e em vez da empresa gastar dinheiro empregando, ela gasta dinheiro contratando advogado, indo para audiência, tendo que indenizar gente que entrou com a ação que não faz muito sentido e, às vezes, totalmente desvinculadas da realidade. Então, é esse que, de novo, nós estamos falando aqui de custo e daquele dinheiro, Fernando, que as empresas gastam para movimentar a máquina jurídica toda e que deixam de investir na produtividade, na qualificação, na empregabilidade, ou seja, quem é que paga essa conta? Uma empresa, os empregados e os empregadores, os dois, porque é um emprego a menos. Quanto mais ação você tem, menos emprego o empresário gera. Então, todo mundo paga essa conta. E você citou um detalhe muito importante, né? Quando eu falei e você citou, nós não temos absolutamente nada contra. Pelo contrário, a gente acha que todo trabalhador tem que brigar realmente pelos seus direitos. Se ele achar que é necessário entrar na justiça contra uma determinada empresa porque ela falhou com as suas responsabilidades, o trabalhador tem esse direito, mas existe realmente um exagero. E eu observo isso, é uma verdade. O trabalhador, muitos jovens já entram, vou ficar 3 meses aqui, depois eu abro um processo contra a empresa, recebo algum dinheiro, fico 6 meses sem trabalhar e assim segue. Mas eu fiquei preocupado com uma frase anterior sua, né, que às vezes o juiz trabalhista, ele não segue as regras do jogo, ele não segue as leis, ele vai pela cabeça dele determinar qual é o resultado daquela ação. Isso daí é preocupante também ao mesmo tempo, não, Pastore? Sim, é isso que nós tratamos, inclusive, nesse trabalho sobre os custos da insegurança jurídica, que o tal do ativismo, né, o que é o ativismo? É uma interpretação, é o juiz julgando e decidindo, não de acordo com a lei, não de acordo com a jurisprudência, não de acordo com a Constituição, aonde ele busca, dentro dele, princípios que ele acredita que são importantes para elaborar e para julgar. Então, princípio de justiça social, princípio de humanidade, princípio do paternalismo. Isso são critérios subjetivos que o juiz usa para elaborar uma sentença, que muitas vezes, nesses 10 casos aqui, ela está descolada da realidade. E ele julga, ele decide. Então, o problema aqui, nós temos aqui, Fernando, é custo, insegurança jurídica e, principalmente, a subjetividade da interpretação que alguns juízes, alguns magistrados usam para decidirem e mandarem as suas sentenças. Esse que é o problema, é isso que nós chamamos de ativismo, é isso que esse trabalho trata. Nós estamos diante de uma insegurança jurídica muito severa, de uma subjetividade muito grande em cima das ações, das decisões da Justiça do Trabalho. Isso é quase que insuportável para as empresas administrarem, e mais do que isso, né, Fernando? Isso espanta investimento. Insegurança jurídica desse tamanho, com subjetividade colossal, você não vai investir sabendo que você pode tomar uma ação de um juiz que ele vai mandar uma sentença que é baseada nas suas convicções pessoais. Então, isso espanta investimentos, espanta empregos, destrói empregos. De novo, essa conta vai para cima da empresa, essa conta vai para cima do trabalhador e todo mundo paga essa conta do tal do ativismo, que é o que nós tratamos aqui nesse trabalho também. Em determinado momento a empresa até fica preocupada. Será que eu contrato ou não o funcionário? Praticamente tem que fazer uma pesquisa sobre a vida toda da pessoa para ter um entendimento que ele será... Eu acho o seguinte, né? Temos um entendimento que a reforma trabalhista recente, eu acho que ela trouxe prejuízos para os dois lados.
mas tem que ter um entendimento e as pessoas têm que entender que aquilo que se é combinado com a empresa, se for cumprido, perfeito. A pessoa entra no emprego, poxa, eu ganho pouco, eu mereço mais, eu trabalho muito, eu tenho que trabalhar menos. Mas se foi acordado, tem que ser respeitado e tem que ser seguido. Eu vou pedir para o Glauco Turci, viu, Pastore, ao invés de você falar só sobre as questões psicossociais, também abordar esse tema. 2 horas de palestra, no mínimo, com você na quinta-feira. Quinta-feira você estará aqui justamente para falar sobre isso, riscos psicossociais no trabalho, que também é um tema relativamente recente, não, Pastore? Sim, o tema é exatamente esse que eu vou tratar. Nós tivemos agora recentemente uma portaria do Ministério do Trabalho determinando que as empresas agora têm que cuidar, através da norma regulamentadora número 1, das doenças psicossociais. O que significa isso? Que as empresas vão ter que olhar também para os seus trabalhadores que estão adoecendo através das doenças psicossociais. E mais do que isso, vão ter que implementar medidas preventivas para evitar essas doenças psicossociais. Então, isso vem através de uma portaria do Ministério do Trabalho, que é a portaria 1419, né, para 2024, e a partir de maio deste ano aqui, portanto, nós já estamos aí na porta, o mês que vem, as empresas terão que cumprir essa determinação da norma regulamentadora número 1 e, efetivamente, mostrar que estão efetivamente prevenindo as doenças psicossociais no trabalho. Isso está tudo dentro da norma regulamentadora número 1, que a norma, a NR1, é a mãe de todas as outras normas, são 38 NRs. Essa é a mais importante porque essa traça diretrizes básicas para todas as outras normas. Inclusive, essa informação é importante, porque nós temos essa determinação na NR1, né, que eu acabei de colocar aqui, mas ela reflete sobre outras NRs, a 17, ergonomia, 14, mostrando aqui a importância e o impacto desta decisão, dessa orientação, dessa NR1, especificamente com relação a esse tema. Você tem uma trajetória já de algum tempo, você, família, o José Pastore é seu pai, é isso, né? Meu pai. É seu pai, né? Você, logicamente, já cresceu num ambiente tendo um entendimento sobre a questão trabalhista, a questão dos funcionários, a questão do comércio, empreendedores. E essa questão das doenças, da saúde mental do trabalhador, muitos alegam, não, é algo que já existia há muito tempo atrás. Você que tem contato com empreendedores, como é que foi recebido essa norma da questão do empreendedor ter que fazer uma gestão sobre a saúde mental? O entendimento é de que realmente se faz necessário, Pastore? Foi recebido com muita preocupação para todo o setor produtivo, não só para o comércio, mas indústria também. Por quê? Porque a questão das doenças psicossociais, elas já existiam faz tempo, a NR1 também já é muito antiga. A novidade é que agora as empresas são obrigadas a tomar em conta e prevenirem as doenças psicossociais. E o problema das doenças psicossociais é que nem sempre, quando o trabalhador adoece, ou fica deprimido, ou somatiza uma doença emocional, ou ele está com produtividade baixa, ou está sofrendo algum transtorno psíquico, isso é decorrente da atividade laborativa. Você pode ter uma somatização de uma doença dentro do trabalho, que ela foi gerada fora do trabalho. Então, se você tem um problema em casa, se você tem um problema de uma separação, uma crise emocional por vários motivos na sua casa, e o trabalhador leva isso, essa tristeza, essa situação toda, para dentro da empresa, que é normal porque dá para entender o porquê que ele leva, porque ele passa 8 horas do dia dentro de uma empresa. O que está acontecendo agora? Se ele somatiza essa doença, e de repente ele fica doente mesmo, e quer se afastar, não consegue produzir, tem que se afastar pelo INSS, por exemplo, você veja que isso não foi dado, a causa desse transtorno psíquico não está relacionada diretamente com o trabalho. Mas, a partir desse momento, como é uma doença psicossocial,
as empresas precisam tomar conta e implementar mecanismos de prevenção para mitigar essas doenças. Então, para resumir aqui a história toda, por que é a preocupação? Qual que é a preocupação do setor produtivo? É com relação ao nexo causal. Como é que você demonstra que esta doença emocional que que o trabalhador somatizou e que fez com que ele se deprimisse, fez com que ele tivesse que, inclusive, fazer um tratamento mais do que 15 dias, fez com que ele tivesse que se ausentar da empresa. Como é que existe relação direta? Qual que é a relação direta desta doença com a questão do trabalho? Nós sabemos que existe alguma burnout, que existem algumas doenças, outras patologias aí que você pode estabelecer algumas correlações. Mas no caso das doenças psicossociais, é muito delicado isso, porque é muito subjetivo você conseguir estabelecer um nexo de causalidade entre aquela doença e conseguir fazer essa afirmação. Esta doença psicossocial foi decorrente do trabalho e foi adquirida por conta da atividade laborativa desse trabalhador. Ou seja, uma grande insegurança jurídica, uma grande subjetividade, mais uma, aonde o setor produtivo e as empresas vão ter que lidar a partir de maio deste ano aqui. Bom, e logicamente nesse encontro marcado para quinta-feira agora, lá no Sim Comércio, você e outros convidados vão falar muito a respeito do tema. Tem a sua participação, né, o Eduardo Pastore, que é advogado trabalhista e assessor jurídico, né, da FEComércio, e também estarão participando o Adalmo Coutinho, que é contador e diretor da Aldebaran Contabilidade, e a Cássia Bordini Sintra, que é psicóloga e diretora da Sintra RH. Essa palestra de quinta-feira, como é que vai ser? Vai ser dividida por etapas? Serão 3 etapas ou vocês, de uma forma, os 3 juntos, vão abordar os temas e conversar com a plateia presente lá no Sim Comércio? Nós vamos. Essa é uma palestra, mas no final das contas é uma apresentação assim, bem tranquila, onde nós 3 aqui vamos discutir o tema. A gente vai colocar esse tema para discussão e cada um faz as suas percepções. E nós vamos aqui ponderar cada um com o seu critério de valor e com a sua especialidade, com a sua expertise, tratar do tema. Então, acho que vai ser uma palestra, mas no final das contas, né, um bate-papo com todo mundo aí, para a gente poder tentar esclarecer nessas 2 horas aí o máximo que a gente puder aí sobre alguns pontos aí obscuros desta nova NR1 aí. O pastor, e a gente sabe, entende muito bem, quando existe alguma regra, alguma norma, né, regulamentadora como esta, que a NR1, existe a preocupação por parte do empresário. Se de alguma forma ele não cumprir as determinações daquilo que está na NR1, ele sofre, ele tem a possibilidade de sofrer multas, de ser penalizado. Como é que funciona isso? Ele pode ser penalizado, sob o ponto de vista da fiscalização, do auditor fiscal do trabalho, e pode também aqui ser penalizado não só pela auditoria do trabalho, mas pode, se ele não observar essas regras, essas normas, ele pode sofrer uma ação trabalhista, onde existe um pedido de dano moral individualmente pelo trabalhador, numa ação individual. Então, esse é um outro tipo de punição. Pode ser também sofrer consequências no âmbito coletivo, porque se o Ministério Público entender que existem mais trabalhadores doentes e que a empresa, doença psicossocial, e que a empresa não implementou regras de mitigação desse problema, ele pode sofrer dano moral coletivo, então, a ação civil pública, e também, por fim, a maior punição que eu entendo que a empresa pode sofrer, de mais nefasta e mais pesada, por assim dizer, e mais importante e preocupante, além dessas todas, logicamente, que envolve a questão de saúde, segurança, isso já é suficientemente preocupante para a empresa, mas também nós temos um outro dano aí que a empresa pode sofrer, que é dano à imagem e dano reputacional, quando ela se vê diante de um problema desse tamanho. E mais uma vez, eu faço aqui o reforço e o alerta. A empresa, às vezes, ela pode até ter implementado um plano de mitigação de riscos das doenças psicossociais, mas como tem muita subjetividade,
o auditor fiscal do trabalho pode entrar na empresa e falar assim, bom, não, mas olha, eu entendo que você não fez o suficiente, entendo que isso aqui é uma doença psicossocial e entendo que isso foi gerado, essa doença foi gerada dentro da empresa, multa. Então, nós precisamos agora, que é o nosso objetivo, alertar as empresas para que elas se preparem para esta nova realidade e para que elas sofram o mínimo possível diante dessa subjetividade dessa norma regulamentadora número 1. Bom, Eduardo Pastor, ele é advogado trabalhista, assessor jurídico, né, da FEComércio SP. Uma pergunta para a gente fechar a nossa conversa. É uma pergunta que mereceria talvez uma palestra de aproximadamente 5 horas, mas que se você possa resumir em 1 minuto. Reforma trabalhista recente, foi um retrocesso, foi um avanço? Qual é o seu olhar sobre a recente reforma trabalhista, que já tem já algum tempo, não é tão recente assim? Sim, sim. A reforma trabalhista de 2017, ela trouxe muitos avanços para a empresa e para os trabalhadores. Os dois, diga-se de passagem aqui, empregados e empregadores. Ela racionalizou o processo do trabalho, estabelecendo mecanismos de risco de ingresso de ações trabalhistas para aqueles advogados que estavam entrando com ações sem pé, sem cabeça. Ela conseguiu estabelecer o princípio do negociado sobre o legislado, tão importante para a gente, tão importante para as negociações coletivas, onde deu mais clareza e segurança jurídica para que as partes, os dois sindicatos, pudessem negociar seus interesses sem que o juiz desmontasse essa decisão na Justiça do Trabalho. Aumentou e trouxe direitos para os trabalhadores terceirizados, coisa que eles não tinham antes de 2017. Enfim, ela trouxe e regulamentou o trabalho intermitente, trazendo direito e segurança jurídica para o trabalhador e para as empresas. Enfim, ela, na minha opinião, ela trouxe muitos benefícios em vários campos do direito do trabalho, tanto do processo do trabalho quanto para o direito material, ou seja, as regras que se aplicam às empresas. E, portanto, eu entendo que a reforma trabalhista foi um marco, viu, Fernando? É um marco emblemático no mundo do trabalho, porque ela avançou muito e mais do que... além disso tudo que eu coloquei aqui, segurança jurídica para as empresas significa o quê? Aonde você tem um ambiente amistoso de leis e o empregador, a empresa enxerga isso, o empresário ele faz o quê? Investe. Onde tem segurança jurídica, ele investe. E na hora que ele investe, ele faz o quê? Gera emprego. Então, isso é bom para quem, no final das contas? Para a empresa e para o empregado, para o trabalhador e para o país. Dizem que o maior programa social, o maior e melhor programa social que existe é o emprego, certo? Pois é. A reforma trabalhista, pela via indireta, ela proporcionou a geração de muitos empregos desde milhões de empregos desde 2017 até agora. Mesmo debaixo de uma pandemia, 2020, a gente manteve ainda, graças à reforma trabalhista, uma sustentação de muitos postos de trabalho. Diferente do que dizem, do que você costuma ouvir aqui, principalmente pelo lado dos sindicatos laborais, e que a reforma trabalhista destruiu e precarizou. Não. Quem diz isso é porque não leu direito todo o texto da reforma trabalhista, porque ela fez o contrário. Ela trouxe segurança jurídica, gerou emprego e deu estabilidade para que os empresários pudessem investir aqui no país. Perfeito. Eduardo Pastor, e mais, eu confesso a você que eu estarei quinta-feira lá para acompanhar esta verdadeira aula. Eu acho muito interessante, gosto muito, né, quando acontece alguma palestra que envolve trabalhadores, empresários, é sempre um pouco mais de conhecimento e será uma verdadeira aula poder acompanhar a sua palestra com os demais colegas na quinta-feira. Então, até quinta... ainda está em Torres ou já voltou para São Paulo, pastor? Não, já voltei para São Paulo e daqui logo eu estou aí na quinta-feira para visitar vocês aí. Então, até quinta-feira, encontro marcado lá no Sim Comércio. Um grande abraço e parabéns. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Até quinta. Até quinta. Obrigado, Eduardo Pastor, advogado trabalhista, assessor jurídico da FEComércio, será um dos palestrantes, né? É um evento que acontece quinta-feira agora, é presencial, é gratuito, você não paga absolutamente nada, é aberto para empreendedores, trabalhadores, quem quiser acompanhar e entender um pouco mais sobre novas regras, principalmente estas regras de riscos psicossociais no trabalho, é o tema principal desta palestra, marcada para quinta-feira no Sim Comércio. Sim Comércio fica na Avenida 9 de Julho 211,
acontece na quinta-feira, e aí a inscrição pode ser feita através de links que estão disponibilizados na página do Sim Comércio aqui em São José dos Campos e também nas redes sociais, né, do Sim Comércio da nossa cidade. Vai reunir empresários, contadores da região, essa insegurança jurídica, né, que as empresas têm. E é um fato real hoje que existe a necessidade de um entendimento das novas regras, e teremos não só o Eduardo Pastore participando deste evento, como também o Adalmo Coutinho, que é contador e diretor da Aldebaran Contabilidade, e a Cássia Bordini Sintra, psicóloga e diretora da Sintra RH. É um evento, né, que acontece aqui em São José dos Campos, justamente para discutir aí as novas obrigações relacionadas à gestão da saúde mental dos funcionários no ambiente de trabalho.